Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Você conhece uma pessoa que tem um nome conhecido como mal pagador? Você conhece uma pessoa que, quando você fala do nome dela, você pensa: é um encrenqueiro, é uma encrenqueira, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa que não respeita ninguém. É terrível, não é? Por isso que o versículo 1 diz que o bom nome vale mais do que muita riqueza, e que ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Quando você é estimado, quando as pessoas têm você em consideração, você consegue mais acessos, você consegue ser bem recebido, você consegue até, mesmo sem ter dinheiro, fazer coisas que você não poderia, porque o fato de você ser estimado faz alguém ter a disposição de ajudar você a ir até um lugar, a alcançar uma vaga em um lugar. Portanto, ter um bom nome vale mais do que dinheiro. Cuide da sua imagem, cuide da sua reputação. E como que você cuida da sua imagem, da sua reputação? Seguindo Provérbios, tudo que nós lemos até aqui fala sobre ter fidelidade, respeitar o próximo, sobre ser diligente no seu trabalho, sobre fugir da infidelidade conjugal. Existem até pessoas que nunca fazem negócios com pessoas que já traíram o cônjuge, porque eles dizem que se uma pessoa trai a pessoa com quem dorme, ela não tem limite nenhum para atrair um sócio no negócio. Então cuide do seu nome. Versículo 2. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Não discrimine uma pessoa em razão da sua condição econômica e também, embora esse versículo fale disso, nunca discrimine ninguém por nenhum critério. Por nenhum critério. Nem por aparência, nem por altura, nem por raça, nem por nível de instrução, nem por bairro em que mora, nem por país onde vive, nem por estado. Deus criou todas as pessoas à imagem e à semelhança dele, e se o meu próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando eu discrimino, desrespeito, desonro o próximo, eu estou indo contra o próprio Deus. Versículo 3. E também você deve fazer aos outros aquilo que você espera que façam com você. Você espera ter respeito, consideração, então respeite e tenha consideração também. Versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Esse versículo 3 fala que se você coloca Deus acima de tudo, temer a Deus significa isso. E se você for humilde para colocá-lo em primeiro lugar, você conseguirá riqueza. Não tem como alguém que respeita a Deus e cumpre tudo que está escrito em tudo que nós temos lido ao longo desse mês em Provérbios, não obter a riqueza. Provérbios fala: não seja fiador de ninguém, não empreste o seu dinheiro a ninguém, cuide bem do seu dinheiro e das suas riquezas, cuide bem do seu lar e da sua família, não adultere, não pratique fornicação, mas assuma um relacionamento sério com a pessoa para que você seja uma unidade com ela, cuide da sua família, eduque os seus filhos para que eles sejam instruídos em honrar a Deus. Trabalhe de maneira diligente, acorde cedo, faça sempre o melhor, procure se aperfeiçoar em tudo que você faz, haja sempre com justiça,
seja sempre verdadeiro, seja sempre honesto, cumpra sempre a sua palavra, faça sempre o seu melhor, seja extremamente disciplinado, planeje tudo o que você vai fazer. Antes de fazer alguma coisa, siga os conselhos daqueles que são mais experientes e que têm excelentes resultados, porque eles vão poupar o seu caminho. Tudo isso que falamos agora são recomendações que estão espalhadas pelos capítulos que lemos até aqui. Então nós percebemos que quem teme o Senhor leva em consideração os seus ensinamentos e é humilde para praticá-los, para colocá-los em ação, em prática, vai conseguir a riqueza, o prestígio e vida longa. Versículo 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Os maus não cuidam do espírito, da alma e do corpo. Não cuidam do relacionamento com Deus, da oração, da leitura bíblica para conhecer a vontade de Deus. Não cuidam dos seus desejos, dos seus pensamentos e das suas vontades. Os maus deixam os maus pensamentos entrarem nas suas mentes. O que são maus pensamentos? Pensamentos vitimistas. Eu não posso, eu não consigo, eu sou menos que o outro. Pensamentos de comparação com o próximo. Deus fez cada pessoa diferente umas das outras. Você não tem que se comparar com ninguém. Você deve olhar para Deus e ter pensamentos altos, pensamentos do céu, não pensamentos de comparação, para que você não tenha nem inveja nem cobiça em relação ao próximo e nem se sinta superior ou melhor em relação ao próximo. Você deve ter os seus pensamentos em Deus. No caminho dos maus existem armadilhas por causa disso, porque eles vivem pensando e praticando coisas ruins. Cuide muito dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades, porque tudo isso vai influenciar como que será o seu corpo. Você pode se entregar à glutonaria, à bebedice, ao sedentarismo, à preguiça, a falar mal dos outros. E tudo isso são armadilhas que trazem dificuldades para a vida de quem age assim. Quem dá valor à vida se afasta deles. Escolha os seus amigos. Preste atenção nos seus ambientes. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então escolha muito bem as pessoas que você tem perto de você. Se você pode andar com pessoas que são mais velhas, mais experientes, que têm mais conhecimento que você, ande com elas. Você vai sempre aprender coisas novas e vai crescer bastante. Escolha bem os seus amigos. Versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você que é avô e você que é avó, tendo acesso a uma criança na sua família, eduque, procure dar instrução para que essa criança cresça no caminho certo. Porque aprendendo desde a infância o caminho certo, ela não se desviará dele. 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Veja, os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo fala para tomar cuidado com relação a tomar emprestado. Se você toma emprestado de alguém, então você é escravo dessa pessoa. No capítulo 16 de Provérbios, nós falamos sobre a importância dos planos que nós fazemos, que devemos sempre planejar aquilo que fazemos. Planeje para que você não seja escravo de outra pessoa. 8. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Com um detalhe, quando você semeia
alguma coisa, aquilo nunca vai voltar somente naquilo que você semeou. Sempre vai voltar multiplicado. Quando você planta uma semente de maçã, não dá só uma maçã. Uma semente produz vários frutos. Você não sabe quantos frutos uma semente pode produzir, mas ela sempre produz vários frutos. Quem semeia maldade colhe a desgraça, porque você semeia um ato de maldade. Você semeia uma palavra negativa contra alguém, mas você colhe a desgraça. Você fala para uma pessoa uma palavra negativa, uma vez só, e aquela pessoa vai ficar muito tempo, talvez até a vida inteira, sem falar mais com você. Então, quando você está no seu casamento, preste atenção o que você fala para o seu marido, o que você fala para a sua esposa e o que você fala para os seus filhos, para os seus pais. Você pode semear a maldade uma vez e pode colher uma desgraça, porque você será castigado pelo seu próprio ódio. Versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. O versículo 9 fala que Deus honra a generosidade. Quando você age com bondade, Deus também derrama bênção sobre a vida daquele que pratica o bem. Versículo 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Então o versículo 10 fala que aquele que é orgulhoso, ele não desce do pedestal. Ele sempre se coloca numa posição de superioridade. Ele olha para os outros como se os outros fossem menores, inferiores, menos capazes, e ele fala muitas vezes isso. Então, quando você tira uma pessoa que é orgulhosa, soberba, arrogante, exaltada, que é altiva, se coloca em lugar alto, acabam-se os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. A pessoa orgulhosa não é colaborativa. Ela muitas vezes, ela gera discussões no lugar. Versículo 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. Então, se você é sincero, sincero vem de sincera, significa que você é transparente, é verdadeiro, não usa máscaras e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Então o versículo 11 está dizendo que para você ter amizade com pessoas que governam e que lideram, você deve ser sincero, verdadeiro e deve saber falar bem. Versículo 12. Saber falar bem fala sobre comunicação, uma boa capacidade de comunicação. Versículo 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O versículo 12 fala sobre justiça divina, que o Senhor, a justiça terrena pode falhar, mas o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O mentiroso pode se dar bem por um tempo, porque Deus, ele dá tempo para o arrependimento. Mas, não havendo arrependimento, chega um tempo em que Deus derrama a sua justiça. Então, se você tem feito alguma coisa de ruim para alguém, se arrependa hoje, peça perdão a Deus, restitua o mal que você fez ao próximo e ande a partir de hoje na verdade. Versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O versículo 13 fala a respeito daquele que dá desculpa para tudo e inventa todo tipo de desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Quem age assim não prospera. Versículo 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Então o versículo 14 fala que quando alguém desonra a Deus, desobedece a Deus, Deus permite que a pessoa faça o que ela bem entende. E quando uma pessoa não é iluminada pelo Espírito Santo, quando ela não é guiada por Deus,
ela acaba se afastando cada vez mais de Deus. E ela pode cair em adultério. Vamos entender aqui que adultério, na Bíblia, significa adorar outros deuses que não Deus. Você vê em várias passagens bíblicas que Deus se coloca como o dono da igreja, Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Quem não honra a Deus, então Deus entrega para que faça o que bem entende. E a pessoa começa a adorar outros deuses. E adorar outros deuses não significa adorar entidades. Nós adulteramos contra Deus quando nós amamos o mundo. Nós adulteramos contra Deus quando amamos demais um time de futebol e deixamos de participar do culto para participar do futebol, para participar de outras coisas. Às vezes, o adultério contra Deus é o amor pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Tanto que Jesus fala, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e os seus filhos não é digno de mim. Se você coloca essas pessoas num pedestal e a sua vida é tudo por causa do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do tio, da tia, ou de qualquer outra pessoa, ou de qualquer time, ou de qualquer trabalho, para algumas pessoas adultério está relacionado a uma carreira, a uma profissão. A pessoa ama mais o seu trabalho, a sua carreira, a sua posição, o seu cargo do que Deus. Então, o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Quem o Senhor detesta? Aqueles que viram as costas para Ele. Então ele diz, faça o que você quiser. Então a pessoa vai cair no adultério. Ela vai cair em adoração a todo tipo de outras pessoas ou coisas ou cargos ou funções que vai manter essa pessoa longe de Deus. Versículo 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Mais um versículo falando que devemos corrigir os nossos filhos, porque é a correção que as ensinará a andarem no caminho direito. É dever tomar atitudes para a correção dos filhos. É dever fazer isso. Tem muitos pais e professores e líderes que são negligentes nessa função. Dizem, deixa fazer tudo o que quiser. Se você entrega a criança para que faça tudo o que quiser, ela pode se prejudicar bastante e você está sendo omisso em relação ao que Deus determina para os pais. Versículo 16. Depois, muitos pais reclamam. Encontram filhos tolos e nós lemos vários versículos dizendo que o filho tolo é a desgraça do seu pai e a tristeza para sua mãe. Então, corrija enquanto são pequenos, porque é dever dos pais fazer essa correção e instruir e educar para que possam seguir no caminho direito. Versículo 16. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Conhece aquela pessoa que, mesmo sendo pobre, vive comprando presente para alguém que é rico, tentando agradar aquela pessoa que é rica para conseguir ser amiga daquela pessoa que é rica? Quem faz isso, de acordo com esse versículo, quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre. Então, quem vive querendo agradar as outras pessoas, acaba ficando pobre. Não seja preso a agradar as pessoas. Quem quer agradar os pobres, agradar as outras pessoas, dando presentes, quando não tiver mais condição de dar o presente, vai ser desprezada por aquela pessoa. Se a pessoa não honra você pelo prazer de ter a sua companhia, a sua amizade,
mas ela só anda com você por causa dos presentes que você dá a ela, na primeira oportunidade que você não der mais o presente, você perde essa amizade. Não se esforce para isso. E quem enriquece à custa dos pobres também ficará pobre, porque aquele que engana o pobre tem a justiça divina para cuidar dele ou dela, para que pague o mal que fez ao próximo. Versículo 17. Preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. 18. E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Versículo 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios, para que você ponha sua confiança em Deus. 20. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos. 21. Que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Versículo 22. Não tire vantagem do pobre, só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. 26. Não aceite ser fiador de ninguém. 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Essa é a leitura de Provérbios 22. Nós vimos aqui que Provérbios 22 fala sobre a nossa reputação, a nossa imagem, que nós devemos cuidar delas porque valem mais do que riqueza. O ser estimado vale mais do que a riqueza. Também aprendemos a não fazer discriminações em relação a ninguém. Até porque quando nós discriminamos as pessoas começam a nos ver como pessoas que são más, pessoas que fazem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso dever é amar o próximo como a nós mesmos. Também vimos aqui que devemos trabalhar bem e educar os nossos filhos para que eles andem no caminho reto e direito. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela palavra de Provérbios 22. Pedimos que o Senhor agora nos perdoe os pecados, que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, para que possamos sempre andar na tua luz. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer qualquer tipo de preconceito, discriminação ou palavra que saia da nossa boca com arrogância, orgulho, soberba, prepotência, exaltação ou qualquer tipo de pensamento de altivez, que nós sejamos guardados desse mal. Pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais e mais o temor ao Senhor e que nós tenhamos inteligência e sabedoria para instruir os nossos filhos na tua presença e nos teus caminhos. Pedimos que o Senhor também nos guarde e nos dê livramento de pessoas que vêm para pedir emprestado ou para pedir fiança. E se nos depararmos com essas pessoas, que tenhamos a força para dizer não e mantermos a palavra. Pedimos que o Senhor também nos dê prudência em tudo o que fizermos, abençoa os nossos lares e famílias e derrama sobre nós a tua graça e renovo espiritual nesse dia. Cuida dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas vontades, para que estejam lideradas sob o domínio do Espírito Santo, para que possamos estar sempre na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ouviu essa palavra e você quer aceitar a Jesus, que significa ter Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida.
aí no céu agora e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Fazendo essa oração, você confessou Jesus como seu Senhor, aceitou Ele como seu Salvador, reconhecendo que a morte dele na cruz foi para dar a salvação a você, pediu para o seu nome estar anotado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus, e recebeu o Espírito Santo para estar com você, para que você possa entender e seguir a Jesus até a eternidade. Leia a palavra de Deus constantemente, comece a orar a partir de agora, colocando as suas dúvidas em relação às situações da sua vida, por mínimas que sejam, em oração. Diga: Senhor Jesus, hoje eu tenho esta e aquela causa, e peça orientação a Ele e Ele falará com você. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.